Nós vamos nos debruçar nesta noite na segunda carta de Pedro. Vamos projetar os textos, mas eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, no seu celular, para você se familiarizar bem com esse texto e poder usá-lo posteriormente quando for necessário. Você vai se surpreender com a atualidade do ensino de Pedro na sua segunda carta. Você vai se surpreender com as revelações que ele vai fazer. Você vai se surpreender com a identificação que teremos daqueles dias que Pedro viveu com os nossos dias. Então, por isso, nós podemos dizer que a palavra é realmente inspirada. Ela foi bênção para os tempos em que Pedro escreveu e será bênção aqui para os nossos dias. Amém, igreja? Antes de Pedro morrer, ele escreveu essa segunda carta. Foi pouco antes dele morrer. Ele morreu por volta de 64, 66, no primeiro século. E, aliás, o Pedro foi sentenciado de morte de cruz também. Não está registrado na Bíblia, mas as tradições, os historiadores, os estudiosos da época afirmam que Pedro teria sido crucificado de ponta cabeça, a pedido dele, porque ele não se achou digno de morrer como o seu Senhor Jesus. Esse era o apóstolo Pedro. A preocupação de Pedro ao escrever essa segunda carta, ela é muito clara, vocês terão oportunidade de ver com os textos que vamos ler, de mostrar aos crentes daquela época que eles precisavam urgentemente aprender a discernir entre a falsa doutrina e a verdadeira doutrina. A igreja passava por um período de muita perseguição, prova disso que ele mesmo foi sentenciado de morte por pregar o evangelho. E o Pedro estava muito preocupado em que os crentes, os irmãos daquela época, se deixassem levar pelos falsos mestres. Então, nós vamos nos debruçar no estudo do capítulo 3 da segunda carta. E antes eu quero ler no capítulo 2, os versículos 1 e 2. Depois passamos para o 3 e vamos até o final. Se você ainda não achou a carta de Pedro, vai até Apocalipse, volta. 3 João, 2 João, 1 João, segunda carta de Pedro, logo em seguida. Diz assim, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, que significa disfarçadamente, heresias destruidoras até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E no versículo 2, e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Logo nesses 2 primeiros versículos, quanta coisa Pedro já chama a nossa atenção. Então ele diz, assim como no tempo dos profetas, quando Deus escolhia os seus profetas para falar ao povo através deles, assim como lá já surgiam também os falsos profetas, tomem cuidado, porque nos nossos dias também têm se levantado falsos mestres, que introduzirão entre o povo ideias, doutrinas falsas, para que reneguem o soberano Senhor. E Pedro estava muito preocupado com isso, porque com esse trabalho dos falsos mestres, o que aconteceria? O caminho da verdade cairia em descrédito. Então, ele tem essa preocupação, que não é diferente da preocupação dos nossos dias, dos pregadores dos nossos dias, de estar sempre orientando o povo e conduzindo o povo para o caminho da verdade, para que não se desvie nem para a esquerda nem
para a direita e não percam o rumo daquilo que Deus preparou para cada um de nós. Podemos identificar, então, essa situação semelhante nos nossos dias. Quantos falsos mestres têm se levantado? Tentado introduzir propositalmente ensinos contrários aos estabelecidos pelo soberano Senhor. Eu vi uma reportagem de uma professora de história que decidiu fazer um mestrado e ela escolheu um assunto para defender na sua tese. Ela foi aprovada numa universidade pública, estava muito feliz com essa possibilidade de poder aperfeiçoar os seus conhecimentos. E começou, então, o contato com a sua orientadora. Todo mestrando tem um orientador que vai indicar as melhores leituras que esse mestrando deve fazer para desenvolver o assunto que ele se propôs a desenvolver. Estava indo muito bem, a orientadora recebeu muito bem. Vai ser muito bom, esse assunto que você escolheu é muito interessante e nós vamos fazer um bom trabalho juntas. E ela muito feliz com a receptividade da orientadora, mas não durou uma semana essa simpatia da professora para com ela, porque logo depois os seus colegas chegaram na professora e disseram: essa fulana, essa sua aluna, essa sua mestranda, ela é cristã. Vá até as redes sociais e veja só o que ela posta lá. Fotografia de familhinha unida, que se ama, de papai, de mamãe, coloca versículos bíblicos. Veja lá o que ela posta. E a professora já se irritou com essa notícia e foi verificar. E dali em diante ela começou a perseguir essa aluna, porque essa aluna tinha conceitos, princípios de vida muito diferentes dos que ela tinha, defendia e influenciava os seus alunos a pensarem como ela. E aí começou a intriga. E essa aluna começou a ser escarnecida na aula, sofrendo gozação, sofrendo pressão pela maneira como pensava. E conta ela que ela evitava discussão na sala de aula ou opor-se àquilo que a professora dizia, porque pensou ela: eu preciso fazer esse curso, eu quero completar esse meu mestrado, eu não posso entrar em discussão, deixa a professora falar, discutir o que ela quiser, colocar as ideias dela, não vou entrar em discussão. Mas, mesmo assim, ela constantemente era provocada pelos colegas, pelas professoras, e a professora com palavras de baixo calão, fazendo gozação, chamando-a de opressora, de conservadora, enfim, aquela briga, aquela discussão de ideias, até que a moça foi se cansando, não aguentou mais. Isso aconteceu no ano passado, quando houve aquela discussão de escola sem partido, aquela questão: professor pode ou não pode expor as suas ideias, pode ou não pode influenciar seus alunos com aquilo que pensa. E por conta disso, a professora estava muito irritada. Ela dizia: como é que eu vou justificar uma aluna minha com esse pensamento? Como é que eu vou justificar para os meus colegas, para os meus demais alunos, se eles sabem que eu não penso nada disso? Mas tudo aquilo estava posto fora da aula. Mas a professora irritou-se assim mesmo. E essa moça foi até as últimas consequências, porque ela não aguentou os maltratos e foi parar numa comissão da Câmara dos Deputados, nessa discussão toda, onde ela fez uma denúncia da professora, porque essa professora acabou desistindo de ser orientadora dela. Ela perdeu todos os trabalhos que tinha feito antes, todas as leituras, teve que recomeçar tudo de novo, apesar de que colegas e professora disseram: você tem que sair daqui, você não pode estudar aqui, porque aqui o pensamento é esse. E a reclamação dela era justamente que ela não estava sendo respeitada
na sua crença, na sua fé, embora não era em sala de aula que ela defendia a sua postura de vida. Mas então é isso. A gente, nos nossos dias, também tem aqueles que se levantam com doutrinações e querem fazer a cabeça de outros daquilo que pensa. E quando um cristão bate com uma pessoa que pensa assim, ele sofre muito, porque ele será realmente muito oprimido. Mas acontece que não só nas universidades e escolas isso acontece. Essa doutrinação falsa contra aquilo que é do conhecimento de Deus, que são os nossos princípios de vida, acontece a todo instante. Nós temos uma máquina pequenina na mão, onde tudo chega ali. Então, é muito difícil viver esse ambiente de pluralidade de pensamentos. Não só a pluralidade de pensamentos, mas a intransigência de aceitar um ao outro. Não é? Tome cuidado. Há muita gente querendo fazer a sua cabeça. Pedro estava ensinando a respeito desse perigo. E Pedro, como um representante do nosso Mestre Maior Jesus, ensina amorosamente sobre os cuidados com os falsos mestres. E eu queria ainda dizer o seguinte, que o falso mestre não é só o da universidade ou da escola, ele está do nosso lado, ele está no hall de amigos, ele está na vizinhança, ele pode ser um familiar, ele pode ser até alguém que frequenta a igreja, mas ali dentro da igreja, tentando dissuadir alguns a pensarem e a interpretarem de maneira diferente aquilo que é tão claro na palavra de Deus. E com isso a gente aprende uma coisa, há uma diferença entre o falso mestre e o bom mestre. O falso mestre, ele quer impor as suas ideias, ele zomba das ideias que não batem com as suas próprias ideias, ele usa uma linguagem chula, ele faz gozação das pessoas e quer, de maneira forçada, influenciar as outras. O bom mestre é tranquilo, porque ele trabalha com a verdade, ele trabalha com consciência, com riqueza de fatos e de posicionamentos. E ele não impõe, ele expõe. Ele expõe. E aquele que tem ouvidos, ouça para aprender e para entender. Mas vamos então aos ensinamentos do apóstolo Pedro. Agora você pode ir até o capítulo 3 e vamos então discorrer sobre os versículos que estão ali e você vai se surpreender com a amabilidade do apóstolo, o cuidado, o amor com que ele vem colocar os ensinos de coisas tão terríveis com as quais nós temos de nos cuidar. Versículo 1 diz assim, do capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador ensinado pelos vossos apóstolos. Então, ele chega delicadamente para aqueles irmãos lá do século I, com os quais ele estava tão preocupado, e diz assim: eu estou aqui só para lembrar o que vocês já sabem. Eu só quero lembrar aquilo que vocês já aprenderam lá com os profetas, desde os profetas, até aquilo que aprenderam de Jesus, dos seus mandamentos, através dos apóstolos que vêm ensinando. Eu estou aqui só para lembrar. Aliás, queridos irmãos, eu estou aqui só para lembrar aquilo que vocês já sabem. E Pedro, então, chama a atenção daqueles crentes para que mantenham vivo na mente tudo o que aprenderam de ensino desde o que os santos profetas ensinaram, até os mandamentos do Senhor Jesus.
E ele ressalta com isso o valor de toda a Escritura. Ele não estava ensinando só aquilo que ele aprendeu nos últimos dias, na convivência com Jesus, mas ele estava estendendo e respeitando a toda a Escritura, desde os primórdios, quando Deus levantava especificamente homens e mulheres movidos pelo Espírito Santo para exercer uma determinada obra, para trazer uma determinada profecia e revelação para o povo. E aí, então, ele passa a dar alguns sinais dos últimos dias, para que aqueles irmãos pudessem entender e captar a atenção que eles deveriam ter para os acontecimentos dos últimos dias. Alertando e recomendando a igreja quanto ao modo de proceder enquanto aguarda a gloriosa volta de Cristo. E esses sinais, esses alertas que Pedro vai dar, as recomendações que ele vai dar, servem para nós também, porque nós estamos vivendo nos dias em que aguardamos a volta do Senhor. A preocupação de Pedro com os falsos profetas era tanta que ele volta ao assunto no capítulo 3 e mostra, inclusive, o modus operandi do falso mestre, ou seja, a maneira de agir de um falso mestre. E no versículo 13 ele diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. O que é andar segundo as próprias paixões? É andar segundo os desejos da carne e fazer livremente aquilo que bem entender, sem querer passar por julgamento, por condenação. Isso é viver segundo as próprias paixões. Então, esse é o perfil do falso profeta. Ele quer liberdade para ele ser o que ele quiser ser, sem nenhum julgamento, nenhuma cobrança, nenhuma acusação. E então começam a zombar e colocar em dúvida, por exemplo, profecias ainda não cumpridas. E aí Pedro já dá o argumento contra esses falsos profetas. Pois é, eles dizem que esses últimos dias nunca que vem, que os pais já disseram isso, e nós também que nascemos no Evangelho, a gente ouve isso desde criança. Nossos avós já diziam: Jesus vai voltar, os últimos dias serão muito difíceis. Mas que dias são esses que nunca chegam? Passam os séculos e séculos e esses dias não chegam. Então os falsos mestres estavam querendo colocar dúvida no coração daqueles crentes. Onde está a promessa da sua vinda? No versículo 4. Desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E aí, então, Pedro diz, deliberadamente, eles esquecem. Deliberadamente quer dizer propositalmente. Propositadamente. Esquecem que, de longo tempo, houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Então, o Pedro usa essa lembrança. Eles estão dizendo que esse dia não chega, que há uma promessa de que um dia Jesus volta, mas eles esquecem que houve uma promessa muito antes, quando Deus disse que mandaria o dilúvio para destruir a humanidade pecaminosa se ela não se arrependesse, e não se arrependeu mesmo, e não quiseram a oportunidade que Deus deu de entrarem na arca. E o Noé foi muito zombado por construir essa arca, e só a família dele entrou na arca, e só a família dele salvou-se. Os demais não quiseram saber disso, mas foi avisado muito antes, foi prometido, foi cumprido. Então Pedro disse, eles fazem de conta que não sabem disso, para dizer que essa vinda não virá coisa nenhuma. E aí Pedro passa a fazer alguns alertas aos crentes do primeiro século, mas tome esses alertas
para você também, para os nossos dias. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Então, aí Pedro já começa a falar de coisas muito sérias, muito graves, previstas de acontecerem. Então, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra que foi dada lá atrás, de que um dia a humanidade seria destruída por água. Os céus e a terra estão entesourados, estão guardados, para que no dia do juízo e destruição dos homens ímpios sejam destruídos pelo fogo, não mais por água, pelo fogo. Sabemos disso. Pedro disse isso, Jesus falou em Mateus, Apocalipse fala muito disso. E a gente não pode brincar com essa profecia. Ela vai se cumprir. Não sabemos se estaremos vivos, se será no tempo em que estivermos ainda na terra, mas ela vai acontecer. E no versículo 8, então, Pedro diz: há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, Pedro aqui explica que o Senhor não é demorado, não. Ele é longânimo. Se ele não voltou ainda, se esse fim ainda não aconteceu, é porque ele está dando oportunidade para muitos e muitos entregarem sua vida a Cristo e terem a oportunidade da salvação. Pensem comigo, se isso fosse o ano passado, acontecesse o ano passado, todos os que receberam a Cristo neste ano, que se decidiram por Cristo esse ano, não teriam esta oportunidade de garantir o seu lugar, o seu encontro com o Senhor. Então, Ele sabe a hora de voltar. Quem somos nós para questionar se está demorando ou não? E aí Pedro diz, né, que isso é muito relativo, porque o tempo para Deus não é como é para nós. Aquilo que a gente julga demorado, para Deus é um dia, é 1 minuto. Então, ele fala lá no 8, não é? Para o Senhor um dia como 1000, e 1000 como um dia. Não cabe a nós questionar essa questão do tempo, mas cabe a nós crer que esse dia chegará. Observem agora a expressão que Pedro usa, nos últimos dias. Muitos pensam que os últimos dias são somente aqueles imediatamente próximos da vinda de Jesus. Mas não se trata disso. Nossos pais, nossos avós já falavam, estamos nos últimos dias. Sempre tem coisa assustadora acontecendo, que a gente fica pensando, Senhor, volta, esse mundo está muito difícil e cada vez mais difícil. Últimos dias é um termo usado no Novo Testamento para definir o tempo entre 2 grandes acontecimentos, a primeira vinda de Jesus e a sua volta. Então, Pedro, lá no século I, estava nos últimos dias. Vieram os anos, passaram os séculos, nós estamos nos últimos dias. Os que virão depois de nós, se Jesus não voltar, estarão nos últimos dias. Então, precisamos entender que esse período é o período onde Deus está trabalhando. Ele está trabalhando para diminuir o maior número possível de escarnecedores, de não salvos, porque Ele quer que Ele quer que ninguém se perca. Então, no versículo 10, Pedro diz, virá, entretanto,
como ladrão. Então, veja bem, né? Ao mesmo tempo que parece demorar, ao mesmo tempo que para Deus um dia é como 1000, 1000 é como um, Pedro vem e diz, virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo. Só de falar já faz barulho, né? Estrepitoso estrondo, você é capaz de pronunciar isso? Estrepitoso estrondo, já faz barulho. É um som forte, gritaria, agitação, tumulto. Podem imaginar o que será esse dia, irmãos? Barreira de Brumadinho estourando é nada perto disso. Tsunami é nada perto do que vai acontecer. Degelo de cordilheiras é nada. Então, não há nada que seja mais estrondoso do que esse dia prometido será. E se você quiser saber no detalhe, Apocalipse 6, de 12 a 17, vai dizer que nesse dia o sol ficará negro, a lua se converterá em sangue, as estrelas do céu despencarão para a terra, e o fogo virá, não de uma terceira guerra mundial, não de bombinhas nucleares que os homens se acham tão poderosos em fazer. E, aliás, acho que em 1985, quando a União Soviética já estava em decadência, o Mikhail Gorbachev dizia que o arsenal que eles tinham para destruir o mundo inteiro era suficiente para destruir 20 vezes. Mas o Senhor não vai usar nada disso, nada desse material humano, ele não precisa disso. Ele tem matéria-prima de sobra, e ele prometeu que vai fazer, e esse dia chegará. Mas esse dia chegará para o juízo de quem? Dos ímpios. Então, alguns ficam com medo de pensar nessas coisas. Ai, que medo, eu não quero nem falar sobre esse assunto, vai ser terrível. Calma. Aqueles que são do Senhor estão guardados. Estão absolutamente guardados de passar por isso. Se a gente aguentar até a volta de Cristo, antes de acontecer, ele retira a gente daqui. E quem morreu antes, e Jesus veio para trazer esse juízo, primeiro ele levanta quem já morreu, ele ressuscita, e de qualquer forma, todos nós estaremos guardados. Você pode dar um glória a Deus por isso, se você tem essa certeza? Glória a Deus. Os falsos mestres não querem crer em nada disso, porque é assustador pensar que esse dia vai chegar. É o mesmo que não querer pensar no dia da sua morte, nem por isso ela deixará de chegar. Então não adianta eles quererem se rebelar, eles quererem fazer chacotas, eles quererem desconsiderar essa verdade. Isso tudo é fantasia, e começam a escarnecer e zombar. Eles não vão conseguir se livrar com nada disso. Mas eles fazem isso porque, no fundo, eles sabem que haverá um juízo, mas eles precisam se sentir aliviados. Então, eles querem convencer o maior número possível de gente que pensa como eles, para viverem na sua carnalidade, sem considerar os projetos do Senhor para este mundo, para nossas vidas. Sem contar, queridos, que os últimos dias chegarão, não só quando Jesus voltar, mas cada um que morre, chegou. Cada um que morreu chegou nos seus últimos dias. Há uma estatística, que não é uma precisão absoluta, mas uma estimativa, de que em torno de 150 mil pessoas no mundo morrem a cada minuto. A cada minuto, no mundo todo. É muita gente que morre, é muita gente que nasce? É, mas é muita gente que morre também. Então,
os últimos dias chegarão para todos nós. Chegaram recentemente para os mais de 300 vitimados do estouro da barragem de Brumadinho. Chegaram para aqueles 10 jovenzinhos trainees do Flamengo, são chamados os jovenzinhos do Ninho, de uma forma tão triste. Chegaram para aqueles que foram vitimados nessas enchentes destas últimas chuvas, lá no próprio Rio de Janeiro. Quanta tristeza, quanta desgraça. Os últimos dias chegaram esta semana para um ícone do jornalismo brasileiro. Ele foi um jornalista diferenciado, recebeu muitos prêmios, muito mais prêmios do que a maioria dos jornalistas, pela sua facilidade de comunicação, a sua espontaneidade. Foram feitas muitas homenagens, muitas reportagens, muitos vídeos foram passados na TV com ele falando. E eu assisti um trecho da última entrevista que ele deu para um colega seu. E na entrevista o colega disse: eu gostaria que você falasse sobre aquele momento que você passou por uma depressão. E ao explicar o sentimento que ele teve quando experimentou essa profunda depressão, ele disse assim para o colega: eu tomei o cuidado de anotar exatas palavras que ele disse. Eu não li, eu vi ele declarando isso. Eu sou ateu, você sabe disso. Quando eu tive depressão, eu descobri que a metade do que a Bíblia fala é verdade. Qual metade? A do inferno. Porque quando você tem depressão, você descobre que o inferno existe. Porém, o inferno é muito pior do que uma depressão. E faço aqui uma ressalva. Eu já vi vários crentes em Jesus passar por depressão e experimentarem o cuidado do Senhor até vencê-la. Glória a Deus. Tudo é diferente para aquele que anda nos caminhos do Senhor. Não está livre de passar por duras penas nesse mundo, mas o Senhor nos livra de todas elas e nos abençoa. Os falsos profetas, os falsos mestres, os escarnecedores preferem distorcer a verdade e convencer a muitos para aliviarem as suas consequências, para aliviar as suas consciências da vida carnal que escolheram viver. E aí Pedro vai fazer algumas recomendações aos crentes do primeiro século e para todos nós aqui nesta noite. No versículo 11, ele diz: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Desculpe, eu não fiz uma boa leitura, vou ler de novo. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Então, ele está dizendo, em vista de todas essas coisas, de todos esses perigos que estão à nossa volta, de tudo que há de vir, eu recomendo que você recomendo, olha a mansidão do profeta. Ele poderia ser muito mais incisivo. Você é louco, muda de vida. Não, ele fez um discurso sereno, amável, mas, ao mesmo tempo, muito sério. Você deveria viver em santo procedimento e piedade. E esse termo piedade que o Pedro usou aqui não é no mesmo sentido que nós conhecemos. A nossa língua ela é originária do latim. E piedade, na nossa língua, significa compaixão pelo sofrimento alheio. Mas essa piedade que Pedro coloca aqui, no original da língua grega que foi escrito, significa amor a Deus, demonstração de reverência a Deus, temor a Deus, levar a sério o que ele diz, crer
e zelar por aquilo que ele diz que vai acontecer e viver conforme os propósitos de Deus. Essa é uma vida de piedade. Esse estilo de vida que Pedro recomenda aos filhos de Deus deve ser o estilo de vida que nós devemos assumir para a nossa vida. Amém, igreja? A vida cristã deve ser dinâmica, por tudo isso que Pedro nos colocou. Nós temos de nos cuidar para não sermos engolidos por estes falsos ensinos, por essas falsas interpretações. E hoje está muito fácil da gente ser enganado se a gente não estiver firmado na palavra para valer e não abrir mão de nada que seja contra o conhecimento de Deus, que é a nossa formação. Temos de nos comprometer com o Senhor, trabalhar para ganhar novas vidas para Deus, para tirar o maior número possível de gente das garras de Satanás, do inferno. E eu gostaria também de fazer um alerta aos pais que têm filhos pequeninos. Ontem o pastor falou para os pais dos adolescentes, e eu acompanhei durante a semana, eu estudando essa palavra, e ele estudando sobre a questão de educação de filhos, de adolescentes, e a gente vai trocando ideias. Eu li isso, eu li aquilo, e ele também compartilhando, ele disse, olha, todos os orientadores, todos os estudiosos dizem que para salvar um filho na adolescência de qualquer risco de ser ludibriado, enganado por falsas ideias, falsos ensinos, falsas doutrinas, é começar com ele desde pequenino. É todo dia trabalhando na mente, é todo dia passando os conceitos, porque só assim eles resistirão os ataques dos escarnecedores, quando crescerem, quando forem para outros ambientes que os pais não têm mais controle sobre eles, terão formação sólida, estrutura, fundamento de vida, que não haverá quem possa desconstruir. Então, eu vinha falando sobre uma vida dinâmica que devemos ter. É vida de oração, é vida de estudo da palavra. Não podemos nos contentar somente com aquilo que a gente ouve aqui, com um versículo ou outro que a gente lê durante a semana para uma rápida devocional, com uma breve oração no fim do dia. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, não sabemos quando o Senhor voltará e temos de estar preparados para o momento imediato da volta de Cristo, porque poderá ser imediato, impensado para nós, quando a gente menos espera, acontece, como todos esses casos que nós mencionamos. E quando Pedro falou naquele versículo lá atrás, no 12, que nós podemos apressar a vinda do dia de Deus, parece contraditório com o que ele disse antes, porque ele disse antes, não retarda o Senhor, mas ele não veio ainda porque ele é longânimo, ele está dando chance para outros se salvarem. Agora no 12 ele vem aqui e diz, devemos esperar a volta do Senhor apressando a vinda de Deus. Apressando como? Divulgando as boas novas, anunciando o evangelho, salvando vidas. Mas talvez você pense assim, mas se eu ficar pregando muito, o Senhor vem logo, né? Eu gosto tanto desse mundinho, dessa terrinha, eu estou tão feliz aqui, eu quero viver mais. Eu quero encontrar com Jesus, eu quero a salvação, eu quero o céu. Mas eu quero viver um pouco mais aqui, não queria que fosse logo, não. Então, acho que eu não vou pregar muito, não, deixa rolar. Eu já estou salvo, eu já estou garantido. É um pensamento enganoso. Porque quanto menos pregação do Evangelho, pela nossa omissão e omissão de muitos outros cristãos nesse mundo espalhado, mais escárnio, mais zombaria, mais opressão, mais sofrimento nessa terra, que acabará nos atingindo. Nós sofremos também com as coisas terríveis
que são consequências de pecados que talvez nós não cometemos, mas a gente sofre as consequências. No versículo 13 diz assim: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Glória a Deus. Esse deve ser o nosso foco. Eu vivo aqui, eu trabalho, eu tenho sonhos, eu quero fazer coisas, eu quero realizar algumas coisas, eu amo minha família, quero continuar, mas não pode ser só nisso o nosso foco de vida. Nós temos de ter o olhar para o novo céu e a nova terra, porque quando Jesus vier, fizer o julgamento dos ímpios, quando esta terra tiver destruída tudo aquilo que a humanidade construiu, Deus vai refazer o céu e a terra. Por isso a Bíblia diz: novos céus, nova terra. Tudo feito por Ele, e Ele vai estabelecer um reino de justiça. Isso sim será delícia. Isso sim deve ser a minha busca. É para isso sim que eu devo me guardar na presença do Senhor, com vida de santidade, com vida de piedade. Por essa razão, pois, amados, versículo 14, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achados por Ele em paz, sem mácula, irrepreensíveis. Você pode ir a qualquer lugar e dizer: o Senhor pode vir aqui agora. Estou no lugar onde posso estar, pela minha índole cristã. Estou fazendo o que não preciso esconder. O Senhor pode vir a qualquer momento na minha vida. É isso que Pedro sugere para nós, bondosamente, com delicadeza, mas mostrando o risco do não cumprimento desse cuidado. Vós, pois, amados, prevenidos que estáis, olha, eu já avisei, eu já alertei, eu já disse de todos os perigos. Prevenidos que estáis, de antemão acautelai-vos. Não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Temos de ter cuidado com a nossa vida, para não irmos de roldão com aqueles que não estão nem um pouco preocupados com uma vida na presença do Senhor. Cuidado, guarda o que você tem, diz lá em Apocalipse, para que ninguém roube a sua coroa. Meu irmão, minha irmã, não corra riscos. Antes que você seja arrastado pelos falsos ensinos, antes que a pureza do Evangelho seja questionada ou contaminada por falsas ideias, falsas teologias, falsos comportamentos que possam te atrair, antes que haja mistura da verdade que você crê com mentira enganosa. E quando eu falo de mistura aqui, eu sempre fico pensando, hoje é tanta gente que se levanta para falar, para ensinar, para dar dicas, para dar direção. Empresas levam pessoas especializadas para ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos, seus planos. E a gente ouve essas pessoas e eles citam Bíblia. Conhecem a Bíblia, citam a Bíblia. Aí você ouve e fala: peraí, eu estou ouvindo uma palestra de um especialista ou eu estou ouvindo um sermão de tão bonito que fala? Por outro lado, às vezes você vai para um encontro de adoração, celebração, vem lá um pregador que gosta de coisas profundas, filosóficas, e fala tanto, e você ouve e fala: mas peraí, eu estou ouvindo uma palestra, um discurso, um filósofo, ou um sermão que venha trazer conforto, ensino para a minha vida espiritual. Então, é a artimanha do inimigo, é tudo muito misturado, e se a gente não tiver o domínio do Espírito Santo na nossa mente, nós vamos deixando passar essas coisas e achando que tudo isso está bom, e a gente pega um pouco de verdade daqui, um pouco de verdade dali, e constrói um mandamento que a gente queira seguir. E não é assim, não é assim. A verdade absoluta de Deus não muda, ela é a mesma.
desde sempre, desde a antiguidade até os nossos dias, e é por isso que precisamos constantemente estar apegados a ela. Então, antes que a sua vida cristã fique prejudicada, fique minada por aquilo que não combina, não convém, não está de acordo com aquilo que a palavra ensina, rejeita, cai fora. Antes que a sua vida cristã paralise, você deixe de viver incondicionalmente nos caminhos do Senhor. Versículo 18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Esse tem sido o nosso lema neste ano. Temos um lema, um ano para crer e crescer. Parece assim, estranho um ano para crer, mas como? Eu já criei nos anos passados. Crer, mas crer no verdadeiro. Crer, mas crer na verdade absoluta. É só assim que podemos crescer. E estamos empenhados, e graças a Deus, oferecendo oportunidades para a igreja ter maior conhecimento. Hoje iniciamos a escola de aperfeiçoamento, a escola bíblica de aperfeiçoamento cristão. Muitos irmãos vieram pela manhã, estamos esperando tantos outros amanhã à noite. E estamos vendo o interesse da igreja de crescer, de conhecer mais, mas não só crer e crescer, mas viver, experimentar a graça do Senhor. Conhecer e experimentar a graça e querer conhecer mais. É um crescente na nossa vida, isso não tem fim. Não diga que você vem à igreja para ouvir as mesmas coisas, porque Deus trabalha na nossa vida sempre com a mesma palavra, de maneira diferente. E precisamos vir para que a gente se fortaleça, que a gente não escorregue, não seja influenciado pelos falsos ensinos deste mundo. Então, para sermos guardados, antes de tudo isso, para sermos guardados até o dia da gloriosa vinda do Senhor, podemos dizer: estou pronto, Senhor, a qualquer momento que o Senhor quiser voltar na minha vida, ou de me preservar até a sua volta, ou se o Senhor quiser me levar antes, estou pronto, estou com a minha vida em dia, pela tua graça, não que eu tenha capacitação para isso, mas pela tua graça. E pela tua graça, e pela graça do Senhor, nós podemos dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus. Amém, igreja? 2019, um ano para crer e crescer.